Ok, galerinha, muito bom dia. Vamos lá, vamos retomar aqui nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de perpendicularidade, projeção ortogonal e desenho em perspectiva que está lá na página 42, no capítulo 8. Vamos lá. Vamos, vamos esclarecer um detalhe aqui com vocês. O assunto que nós vamos ver hoje, ele é muito importante para o próximo capítulo. São pré-requisitos, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma imagem que eu achei bem interessante, que eu achei na internet, que é uma charge, né, do Armandinho, que exemplifica muito bem a ideia do que nós vamos trabalhar hoje, né? Ele diz aqui, é um quadrado de certeza, depois ele triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, aí o pai do Armandinho diz, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Então a ideia é que na aula de hoje a gente consiga ter perspectivas diferentes dependendo de como a gente olha um objeto, uma figura geométrica. Tá? Para mostrar isso, é fácil você verificar o seguinte. Aparentemente parece uma taça, né? Mas se você olhar com calma, você vai perceber que aquilo que parece uma taça pode também parecer o rosto de duas pessoas. Ó. Bem aqui está o olho, bem aqui o nariz, ó. Bem aqui nós temos a boca e bem aqui o queixo. Então percebe que todos esses elementos aqui sobrepostos podem formar uma outra imagem. Então a ideia, né, desse capítulo pré-introdutório é que quando nós estivermos falando de geometria pura, a gente vai ter que observar em que momento e de que forma nós olhamos a figura. Tá legal? Então vamos aos conceitos iniciais. Vamos lá. Bem, quanto aos conceitos iniciais, a gente precisa falar de ângulo reto e retas perpendiculares. Vamos falar um pouco delas. Olha só. Bem aqui, nós vamos colocar as noções básicas. Imagina que eu tenho duas retas aqui, ó. A reta S, tá certo? E a reta R. Perceba que essas duas retas, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são o quê? Elas são perpendiculares. Tá aqui, ó. Tá? Elas são perpendiculares. Além do mais, eu vou colocar alguns pontos aí, ó. Então, vou colocar 4 pontos qualquer, que eu vou chamar de A, B, C e P. Observa que esses pontos, eles acabam formando, né, relações de ângulo uns com os outros. Então, por exemplo, uma coisa já está claro para mim, que a reta R é perpendicular à reta S. Isso aí está claro. O outro ponto é o seguinte, o ângulo APB e APC são ângulos adjacentes. Olha só, APB, esse ângulo aqui, ó, APB é adjacente a APC. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor do que vem a ser adjacente. Outra coisa, o ângulo APB mais o ângulo APC, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, juntos, eles formam o quê? 180 graus. Se eles formam 180 graus, então eles são suplementares. Tu lembra disso dos anos anteriores, certo? Então vamos lá. Outra característica, o ângulo APB é congruente ao ângulo APC. Congruente, gente, é a mesma coisa que igual, tá certo? E aí ele vai ficar sempre representado com essas 3 barrinhas aqui. Sempre que aparecer essas 3 barrinhas na matemática, quer dizer congruência, tá? Ou seja, que eles são iguais. Tudo bem? Aí fica fácil de você verificar. Aqui, ó, a medida do ângulo APB é igual à medida do ângulo APC, que é 90 graus, está aqui, ó, o ângulo reto, tá? Então, esse aqui representa a medida, tudo tranquilo, nenhum problema até aí, certo? Só que isso aqui são as noções básicas. Isso aqui você já traz de anos anteriores, de séries anteriores, principalmente do 7º e 8º ano. O que nós vamos fazer agora é exemplificar melhor tudo isso. Vamos lá, então. Vamos explorar um pouco mais aqui. Vamos imaginar essa figura aqui. Olha essa figura aqui. Eu tenho o ângulo alfa, bem aqui, ó,
e eu tenho o ângulo beta, bem aqui. E aí nós vamos colocar agora tudo que nós sabemos sobre esses ângulos. Bora colocar aqui. A primeira coisa fica fácil. Alfa e beta são adjacentes. Galera, adjacentes são ângulos vizinhos, um após o outro, um do lado do outro. Percebe que o alfa está do lado do beta, então eles são adjacentes. Mas para facilitar, como é que eu sei que eles são adjacentes, José? Sempre que houver um lado comum para eles. Por exemplo, tá vendo esse pontinho O e esse pontinho B aqui, ó? Vai formar essa reta aqui, certo? Percebe que esse lado aqui, esse lado que eu estou marcando aqui, ó, ele pertence tanto ao ângulo beta, como ele também pertence ao ângulo alfa. Então ele pertence ao alfa, tá aqui, e ao beta. Como eu tenho um lado comum aos dois ângulos, logo eu posso concluir que esses ângulos são adjacentes, são vizinhos. Outra característica, eles são suplementares. Você percebe aqui, ó, tá formando quantos graus? 180, ó, o ângulo raso bem aqui. Então eles são suplementares. Agora, o que eu quero que fique claro para você é que eles não são congruentes. Como assim, José? Eu não entendi. Eles não são iguais, gente. Você percebe que esses ângulos eles têm tamanhos diferentes? Perceba claramente que eles vão ter tamanhos diferentes. Perceba que o beta é bem maior do que o alfa. Logo, eles não são congruentes. Se eles não são congruentes, significa que eles não são iguais. Tá? Para exemplificar aquilo que nós falamos no slide anterior. Outra, alfa e beta não são ângulos retos. Perceba que eles não formam um ângulo de 90 graus. Certo? Isso aqui tudo estava no slide anterior, mas eu quis colocar aqui dessa maneira para você visualizar. Agora vamos trazer de novo aquela figura para ficar claro para ti. Tá aqui aquela nossa figura, tá? E eu quero, aqui eu vou chamar de alfa e agora eu vou chamar de beta. O que alfa e beta são? Vamos lá. Primeiro eu já posso dizer que eles são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque tem um lado comum, ó. Esse lado aqui, ó, que é esse lado AP, ele é comum tanto ao ângulo alfa quanto ao ângulo beta. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes. Eles são suplementares porque, olha aqui, ó, a soma deles também vai dar 180. Está aqui um ângulo raso, também chamado de ângulo meia-lua. E agora, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Porque tanto alfa vale 90 graus quanto beta vale 90 graus. E, além do mais, eles são ângulos retos. Então, eles são tudo isso aqui, ó. Eles são adjacentes, eles são suplementares, eles são congruentes porque eles são iguais e eles são ângulos retos. Tá tranquilo, gente? Muito fácil de você perceber isso. Essas características elas vão ser muito importantes para a gente definir algumas coisas daqui a pouco. Tudo bem? Então essas noções básicas já ficou claro. Você já sabe o que é um ângulo adjacente quando eles são suplementares, congruentes quer dizer igual e ângulos retos, tá? Ok, vamos seguir então. Agora, nós vamos falar de projeção ortogonal sobre uma reta. Então, tá aqui uma reta R, tá certo? E eu vou colocar aqui um ponto P. Eu gosto muito de dizer que projeção é uma espécie de sombra. Então, toda vez que eu falar projeção, eu quero que você lembre. É uma espécie de sombra. É a sombra que algo vai ter. Então, por exemplo, às vezes você está passando embaixo de uma árvore, você vê a sombra, por exemplo, de uma fruta, né? Essa sombra é exatamente a projeção dela. Então, eu tenho aqui um ponto P, tá? Eu quero a projeção deste ponto P sobre essa reta. Ou seja, é como se eu quisesse a sombra dele, é como se eu estivesse olhando de cima, ok? Então, para fazer isso, eu sempre traço uma outra reta. Essa outra reta que eu vou traçar, eu vou chamar ela de uma reta S, tá certo? E sempre, galera, ela vai ter que ser perpendicular. Tá aqui, ó. Tá? Por isso que a gente viu primeiro a ideia de perpendicularidade. Então, ela vai ser perpendicular. Eu vou trazer esse ponto para cá, a sombra dele, e vou chamar esse ponto agora de P'. Então, o que é o P'? Bem, P' é a projeção do ponto P sobre a reta R. Tudo bem? Aqui eu estou falando da projeção de um ponto, mas eu também posso ter a projeção de um segmento de reta.
Veja que agora eu tenho aqui a reta R e eu tenho agora o segmento de reta delimitado por esses pontos A e B. Esses dois pontos A e B, eles vão fazer com que esse segmento de reta tenha uma sombra sobre essa reta R. Então agora nós vamos traçar as perpendiculares, ó, aqui ó, as duas. Vou chamar uma de reta S e a outra de reta T. E de novo eu vou colocar os ângulos de 90 graus. Aqui ó, bem aqui 90 graus, tá? Bem aqui também 90 graus. Lembrando que sempre, galera, eu vou ter essa perpendicularidade aí, ok? Vou trazer os pontos para cá e vou chamar esses pontos agora de A' e B'. Então, quem é a linha? A linha é a projeção do ponto A. B' é a projeção do ponto B. E agora eu vou unir essas duas projeções, que é esse segmento de reta em verde que eu tracei aqui. Perceba claramente que esse segmento de reta, bem aqui, ó, se eu pegar e calcular a distância de A para B, essa distância aqui, ó, ela vai ser maior do que a distância A'B'. Não é em todos os casos que isso acontece. Se eu tivesse uma reta aqui, por exemplo, ó, que ela fosse paralela, seria do mesmo tamanho, mas não é o caso, tá? Então nós vamos ter situações como essa, daqui a pouco a gente vai mostrar mais casos. Outra possibilidade é que eu posso ter a projeção sobre uma reta, não de um ponto, não de um segmento de reta, mas de uma curva. Percebe que agora eu tenho de AB uma curva, ó, uma linha curva. Mesmo sendo uma linha curva, eu consigo ter, tá certo, uma projeção sobre a reta. Mais uma vez eu traço aqui. Agora eu coloquei pontilhado, mas você sabe que a ideia é traçar retas como essas que a gente tinha feito anteriormente aqui. Tá certo? Eu vou traçar retas. Sei que essas retas são perpendiculares, então tá aqui, ó, 90 graus para todo mundo. E vou colocar os pontos aqui. E esses pontos eu vou chamar de A' e B'. Então, quem é a minha projeção agora? De novo, essa linha verde aqui. Então, quando eu tenho um ponto, a projeção é um ponto. Quando eu tenho um segmento de reta, a projeção é um segmento de reta. E quando eu tenho uma curva como essa aqui, ó, bem, quando eu tenho uma curva, mesmo tendo uma curva, a projeção também é um segmento de reta. Tranquilo? Fácil, né, gente? Para fechar aqui, ó, eu posso ter também, é um caso bem interessante, eu posso ter um segmento de reta como esse, tá? AB, e a projeção não ser um segmento de reta, ser apenas um ponto, ó, 90 graus, tá aqui, ó. E aqui eu vou ter a linha B'. Por quê? Porque quando é que isso aqui ocorre, Zé? Todas as vezes que o segmento de reta for perpendicular à reta R. Então, se eu tiver um segmento de reta que ele é perpendicular à reta R, a projeção dele vai ser um ponto, porque eles estão formando um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares. Tranquilo? A gente tem que fazer essa amplificação de todas as possibilidades, porque a gente está na reta, depois a gente vai para o plano e depois a gente vai para o espaço, para depois a gente ir para os exercícios, ok? Beleza, então, galera, vamos seguir aqui, ó. Vamos agora falar sobre a projeção ortogonal sobre um plano, tá? Agora aqui, ó, eu tenho um plano P qualquer, tá aqui o meu plano P, ó. E aqui eu tenho esse segmento de reta A, tá? E B. O segmento de reta tá aqui. Qual é a sombra dele sobre esse plano? Tá aqui de novo, ó, A', B'. Percebe que agora eles são iguais. Por quê? Por que eles são iguais? Porque o segmento AB, ele é paralelo ao plano P. Tranquilo? Paralelo ao plano P. Então, eles vão ter o mesmo tamanho. Outra possibilidade é essa daqui que nós vimos ainda há pouco. O segmento de reta AB é perpendicular ao plano. Tá aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus com o plano. Tá certo? Se forma um ângulo de 90 graus do plano, a sua projeção vai ser um ponto. Logo, a distância de A para B é zero. Continuando aqui, ó, eu posso ter uma reta, um segmento de reta inclinado. Tá? Tá aqui o plano, mais uma vez, o plano P. E a projeção também vai ser uma reta. Como a projeção é uma reta, então percebe que esse segmento aqui, ó, AB,
é maior que a projeção A', B'. Tranquilo? Nós vimos isso ainda há pouco, tá certo? Agora, é importante que você perceba o seguinte, que aí é por isso que eu coloquei esse conceito aqui para a gente lembrar dele. A projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano pode ser, galera, ou vai ser um ponto ou vai ser um segmento de reta. Tá? Tá até em negrito aqui. Por que vai ser? Só há essas duas possibilidades. Quer dizer que não tem outra possibilidade? No plano, não. Só essas duas. Percebe? Esse caso aqui, ó, ficou como sendo o quê? Um segmento de reta. Esse caso aqui, ó, ficou sendo como? Um segmento de reta. E esse aqui? Bem, esse aqui ficou sendo um ponto. Então, todas as vezes que eu tiver uma projeção ortogonal, te lembra, é 90 graus, é perpendicular, certo? Todas as vezes que eu tiver uma projeção ortogonal de um segmento sobre a reta, sobre um plano, eu sempre vou ter ou um ponto ou um segmento de reta. Só essas duas possibilidades. Tá claro? Beleza, então, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, vamos falar de projeções ortogonais sobre planos. Percebe que agora está no plural, mais de um plano. A gente só estava trabalhando com um plano. Olha essa situação aqui, como ela é bem interessante, galera. Eu tenho dois planos aqui. Deixa eu só trocar essa cor aqui para ficar mais fácil da gente ver. Eu tenho um plano aqui, ó, plano que eu vou chamar aqui de 1. Bem aqui, ó, eu tenho um outro plano que eu vou chamar de 2. E bem aqui eu tenho uma figura espacial. Percebe que dependendo de como eu olho essa figura, eu vou ter projeções diferentes. Por exemplo, se eu olhar aqui de cima, que eu chamo de PV, o que é PV? É projeção vertical. Imagina que eu estou olhando de cima. O que eu vou ver? Eu vou ver essa figura aqui, ó, que é um círculo, já que a base desse cilindro vai ser um círculo. Agora, se eu olhar de lado, que eu vou chamar de PH, o que é PH? É projeção horizontal. Aí eu já vou ver essa figura aqui, ó, que é um retângulo. Percebe? Ou seja, eu estou olhando de perspectivas diferentes, projeções diferentes, e naturalmente eu vou observar figuras diferentes. Tá? Então fica fácil você ver que dependendo de como eu olho a figura, eu posso ter projeções diferentes. Aqui eu tenho um outro exemplo para você, ó. Eu tenho aqui uma pirâmide, né? Se eu olhar de lado, né, nesse sentido aqui, ó, para esse plano que eu vou chamar de 2 e esse plano aqui que eu vou chamar de 1. Quando eu olho, né, de forma horizontal, na projeção horizontal no plano 2, a pirâmide faz sombra de um triângulo. Quando eu olho de cima, a projeção sobre o plano 1, eu vou ver um quadrado com um X aqui, ó, de projeção. A mesma coisa aqui nessa figura menor. Aqui eu tenho um tetraedro. Então, quando eu olhar, eu vou ver um triângulo. Quando eu olhar na projeção horizontal, eu vou ver um triângulo. Quando eu olhar na projeção vertical, eu também vou ver um triângulo. Muito fácil, muito tranquilo isso aqui, tá? Agora vamos lá. Agora vamos para figuras espaciais. A gente estava na reta, depois a gente foi para um plano, depois a gente fez 2 planos, agora vamos fazer o espaço. Olha essa aqui, ó. Eu tenho 3 planos agora, percebe? Eu tenho esse plano aqui, ó, 1, esse plano bem aqui, ó, que eu vou chamar de 2, e esse plano bem aqui, ó, que eu vou chamar de 3, tá? Eu tenho mais uma vez uma pirâmide, olhando de lado eu formo triângulo, eu olhando pelo outro lado triângulo, se eu olhar de cima eu formo um quadrado em forma de X, tá? Outra forma aqui, ó, eu tenho um cone, se eu olhar de lado triângulo, se eu olhar pelo outro lado triângulo, mas se eu olhar de cima vai ser um círculo, que é o formato da base do cone. Para facilitar, vamos colocar uma figura agora que eu vou ter perspectivas, né, vistas ortográficas diferentes. Olha essa situação aqui. Eu tenho aqui o seguinte, vamos começar com VS. VS aqui é vista superior. Se eu olhar de cima essa figura aqui, eu vou só... Olha a figura que eu vou ver, ó. Eu vou ver isso aqui. Tá? Se eu tiver uma vista frontal, que é essa daqui, ó, como se eu estivesse olhando daqui,
para lá, ó, certo? Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ver tipo um Lzinho aqui, ó, do degrau. E se eu ver daqui, ó, que eu vou chamar de VLE. O que é VLE? Vista lateral esquerda. Tá? Eu já vou ver uma outra figura. Então percebe que agora eu tenho uma figura espacial que, dependendo de como eu olho para ela, eu vou ter três figuras diferentes. Ou seja, eu vou ter três vistas ortográficas, eu vou ter três projeções diferentes. Tá? Lembra muito, essa situação aqui lembra muito aquela charge que eu mostrei no início da aula, né, do Armandinho. Beleza? Vamos seguir agora. Vamos falar agora, gente, de linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha imaginária que se situa na altura dos olhos do observador. É aquilo que nós observamos no horizonte, sempre. E é fácil de você verificar. Olha essa imagem aqui. Eu tenho bem aqui o LH, ó, que é a linha do horizonte. A pessoa está andando na rua, a linha do horizonte é exatamente essa parte pontilhada aqui, ó. É sempre aquilo que você vê na altura dos olhos do observador. Vamos dar um outro exemplo? Olha essa situação aqui. Essa daqui, imagina que você está à beira da praia, você vai ver na linha do horizonte, essa linha vermelha aqui. É a linha onde o céu encontra o mar, né? É onde faz aquele pôr do sol legal. Então isso, geometricamente falando, nós chamamos de linha do horizonte. Também podemos ter isso aqui, ó. A linha do horizonte é uma estrada. Imagina que você tem aqui, ó, essa linha em azul, nós vamos já falar dela. E bem aqui nós temos em vermelho a linha do horizonte. Tranquilo? Vamos precisar dela daqui a pouco. Além da linha do horizonte, eu posso falar do ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É o ponto da linha do horizonte para onde um feixe de linhas paralelas, feixe de linhas paralelas, parece se dirigir por um fenômeno óptico. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Está bem aqui, ó. Essa linha bem aqui, você está vendo, LH é a linha do horizonte. PF bem aqui, ó, é o ponto de fuga. Se você perceber, ó, é o ponto da linha do horizonte para onde um feixe de linhas paralelas. Galera, olha essa linha aqui, ó. É essa linha aqui, ó. Ela segue para cá. Essa linha aqui, ó, ela também segue para cá. Elas são paralelas, ó. E parece que todo mundo vai para lá, ó. Tá certo? Então, isso vai ser o ponto de fuga. Mas para exemplificar isso, vamos colocar uma outra figura aqui, ó. Deixa eu só apagar para não atrapalhar o nosso desenho. Aqui eu tenho uma imagem bem interessante que representa isso, tá? Vamos colocar primeiro, tá certo? A linha do horizonte aqui, ó. Bem aqui, ó. Linha do horizonte. Tá claro isso aqui, né? A outra condição que eu vou colocar agora é o ponto de fuga. Percebe que aqui eu tenho um trilho, né? Esses trilhos aqui, ó, eles caminham na direção do meu ponto de fuga, que é esse ponto amarelo que eu coloquei aqui, ó. Olha como vai todo mundo para lá. Percebe que elas têm uma distância. Como elas vão se afastando do observador, parece que a distância entre elas vai diminuindo. É aqui que você fica com aquela ideia o seguinte: linhas paralelas se encontram no infinito. É dessa ideia do ponto de fuga. Imagina que você olha um corredor, esse corredor ele é gigantesco, enorme o corredor. Você tem a sensação que o corredor ele vai ficando estreito à medida que você fica mais distante dele, né? Então, isso aqui é a ideia do ponto de fuga, tá certo? Mas, além disso, vamos colocar aqui, ó, PF, o ponto de fuga, né? Eu já tinha colocado para vocês. Vamos falar uma outra coisa, que é o desenho em perspectiva. Eu vou continuar com a mesma figura, tá? O que eu quero que você perceba nesse desenho em perspectiva, basicamente é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, vamos imaginar aqui o seguinte. Imagina que essa travessa aqui do trilho, né? Esse dormente aqui, ele tem um determinado tamanho. Você está percebendo que nesse meu desenho em perspectiva, esse dormente ele vai ficando cada vez menor, ele vai ficando menor. Você pode ver no desenho que eu estou fazendo aqui que ele vai ficando menor. Apesar de nós sabermos que na prática eles têm todos o mesmo tamanho. Ele vai ficando menor. Isso aqui que é a ideia do desenho em perspectiva.
Desenho em perspectiva, gente, é aquele desenho que você tem profundidade, é a profundidade no desenho. Você consegue fazer um desenho tridimensional no plano. Vamos ver outra coisa, olha só. Imagine esse porte aqui. A altura desse porte aqui, ó, é a mesma desse porte aqui. Mas esse porte você vai perceber que ele parece menor, porque ele está em desenho em perspectiva. Olha essa travessa aqui da cerca, ó. Esse aqui é do mesmo tamanho desse, ó. Mas percebe que parece ele vai diminuindo no desenho, ó, que é exatamente a perspectiva, ó. Ele vai ficando cada vez menor. E acompanha aqui o tamanho do que forma a cerca aqui, dessas travessas que formam a cerca, acompanham a perspectiva dos dormentes. Vai diminuindo os dormentes, vai diminuindo as travessas, né? As estacas da cerca vai diminuindo o tamanho do porte. Isso vai dando profundidade ao meu desenho, tá certo? Importante a gente deixar claro esses detalhes que a gente vai precisar deles. Vendo tudo isso, você vai perceber que isso é importante para a gente fazer alguns exercícios aqui. E exercícios importantes, gente. Exercícios que inclusive já caíram no Enem. Olha como é fácil você perceber. Eu vou resolver agora contigo aqui uma questão do Enem do ano de 2013. Tá? Olha como é fácil. Diz o seguinte, ó. Gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, o pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Tá aqui a gangorra, normal, tranquilo, todo mundo, eu acho que já até brincou disso aqui. Bem aqui é o pivô. Ah? Além de ser um pivô, o pivô ele tem que ficar no centro, ou seja, do ponto A até o pivô, esse tamanho aqui, ó, é o mesmo do pivô até o B. São congruentes, são iguais. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes. Acabei de falar isso para vocês. Está bem equidistantes. Do pivô. Ele quer a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra quando ele se movimenta. Galera, aqui é o seguinte. O que eu quero é saber qual é a projeção. É como se eu estivesse olhando, galera, vou tentar fazer aqui um olho. É como se eu estivesse olhando de cima. Como é que eu vou ver a projeção disso aqui? E aí você vai ver qual a projeção que ele vai formar. Vamos imaginar o seguinte. Tá vendo isso aqui em cinza? Isso aqui é a representação do chão. Imagina que isso aqui não tivesse. Você concorda que isso aqui ia girar? Então, na realidade, o que vai acontecer? Esse ponto B, bem aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer tipo um giro. Aqui, ó. A mesma coisa é o ponto A, ó. Ele vai fazer tipo um giro aqui, ó. Certo? Então, se ele vai fazer tipo um giro, como se isso aqui fosse girar, quando a gangorra ficar fazendo esse movimento, a gente vai passar duas linhas aqui, ó. Vou tentar passar bem direitinho aqui a linha reta, ó. Vai passar aqui e vai passar bem aqui, ó. Certo? Mesma coisa o ponto A. Vai passar uma linha reta, não parece, mas é uma linha reta. E bem aqui, ó. Eita, deixa eu melhorar isso aqui que não ficou legal, esse aqui não. Vamos tentar fazer uma linha melhor aqui no A. Olha só. Melhorou pouca coisa, né? Mas tá aqui, ó. Então, o que você vai perceber agora? Você vai perceber que, olhando de cima, o que a pessoa vai ver? Exatamente essa variação bem aqui, ó. É essa variação bem aqui que ela vai ver. E vendo esta variação, isso te lembra que alternativa? Isso só me lembra uma alternativa, que é exatamente a letra B. Não vai ver um ponto, não vai ver essa curva. Essa curva aqui, ó, A, B, ela é observada para quem está olhando de lado. Ele quer aqui uma projeção sobre o chão. Se eu quero uma projeção sobre o chão, eu só posso estar olhando de cima, que a gente chama de perspectiva vertical, né? Bora fazer outra aqui, gente.
Outro exercício do Enem, no Enem é bastante comum cair esse tipo de exercício. Vamos colocar aqui, ó. Também uma questão do Enem, só que agora o ano é 2012. Vamos colocar aqui, ó. Tá? João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide, certo? O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta. Aí agora vamos lá. Do ponto A ao ponto E. Depois, em seguida, do ponto E ao ponto M. E depois, do ponto M ao ponto C. O desenho que Bruno deve fazer. Galera, por que eu escolhi esse exercício? Eu escolhi esse exercício porque anteriormente nós fizemos uma projeção sobre uma reta. Agora eu quero uma projeção sobre o plano, no plano, tá? Então bora ver como é que funciona isso. Então, primeiro, começa no ponto A e vai até o ponto E. Então ele vai sair daqui, ó, bem aqui, ó, tá o ponto A, e ele vai até o ponto E. Então ele vai andar aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? Só que a pessoa que tá vendo tudo daqui de cima. A pessoa que tá vendo aqui de cima. Então ela não vai ver esse movimento. Vou traçar uma linha bem aqui, ó. Ela vai ver exatamente o que? É como se ele estivesse se deslocando aqui, ó, até aqui, ó. Essa é a projeção. Depois ele diz o seguinte, ó. Depois ele diz que em seguida ele vai do ponto E ao ponto M. Então ele vai fazer isso aqui, ó, do ponto E, que ele tá aqui, ó, ele vem para o ponto M. Então tá aqui, ó. Só que quem tá de cima vai ver isso aqui, ó. Tá certo? E aí em seguida, depois do ponto M ao ponto C, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então tá aqui o movimento que ele vai fazer. Reforçando aqui. Só que eu quero a projeção sobre o plano, então eu quero olhar isso aqui. Perceba o seguinte, quero saber qual é dessas alternativas que vai representar essa projeção, certo? Então, de cara, eu descarto a letra C, não pode ser a letra C, porque ele não vai fazer essa linha reta aqui, ó, não pode ser a letra C. Qual é a outra característica que eu descarto também? Eu posso ficar até em dúvida, tá certo? Em outras, mas eu também vou descartar a letra B, porque ele não vai do A direto para o M, ó. Ele não faz isso aqui, ó. Ele passa pelo meio, ó. Então eu também descarto o item B, tá certo? Depois de descartar o item B, eu posso muito bem notar o seguinte, ó, que eu também vou observar que a letra A não fica legal a letra A não, porque olha, A ele vai do A para cá, para o ponto B, para esse, ele não vem para cá, ó. Então eu também descarto a letra A. Eu fico em dúvida entre duas, gente. Eu fico em dúvida entre a letra D e a letra E. Mas eu também consigo descartar a letra D. Por quê? Porque apesar de parecer ser a letra D, isso aqui, ó, esse ponto bem aqui, seria o ponto M. Só que quando eu olho para a pirâmide, eu percebo que o ponto M está entre B e C. Ó, entre o ponto B e o ponto C. Só que aqui está entre C e D, como se ele estivesse aqui, ó. Então eu também descarto a letra D. Ficando apenas que letra? A letra E, que é a minha alternativa correta. Ele sai do A, vai para cá, para esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de ponto X. Do ponto X ele vem para cá, ó. Isso aqui seria o ponto X. Bem aqui seria o ponto M, ó. E o ponto M está realmente entre B e C. Isso cai no Enem, isso é importante, é uma competência, é uma habilidade, uma competência que você vai ter que ter lá quando você estiver no terceiro ano e você adquirir ele agora. Na próxima aula nós vamos fazer mais alguns exercícios de projeção, tá certo, galera? Para mostrar para você como é que fica isso aí. É um assunto fácil, tranquilo de resolver, tá certo? Então, vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem, tá certo? E na próxima aula a gente continua, tá certo, galera?
Forte abraço e até a próxima, gente. Valeu!